da região. CBN Campinas. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, fazendo história também no rádio. Bruno, hoje é dia do rádio, estamos fazendo a provocação junto com os nossos parceiros aí diários sobre as referências que tem do rádio, né, ou aquela que marcou mais com relação a esse veículo. Qual é a sua? Bom dia. Olha só que legal, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, Bom claro, dia. todos os nossos queridos ouvintes, né? Contar um segredo aqui para os nossos queridos ouvintes. Você sabe que muito antes até de trabalhar para o grupo, enfim, estar aqui colaborando, eu ouvia desde muito mais cedo a CBN São Paulo, né? E eu confesso que duas figuras eu sempre gostei de ouvir por ali, viu, Sandra, né? Gostava bastante de ouvir sempre o Nonato, né? Que lá atrás fazia parte da programação, achava aquele vozeirão todo também interessante, embora para os dias atuais de rádio, né? A gente sabe que há uma diversidade muito maior de vozes, né? Isso também é muito bacana como um todo. E também sempre gostei bastante do Heródoto Barbeiro, né? Que era uma figura que lá atrás também esteve presente, marcante, assim, crítico, enfim, aquele perfil dele, confesso que sempre achei bem interessante e bacana aí como um todo para o rádio, viu, Sandra? Isso que tem um manual do jornalismo que a gente já estudou bem na faculdade, viu? Mas a sua primeira referência em relação ao rádio, você lembra? Putz, olha, primeira referência, eu acho que das que eu recordo mais mesmo, assim, são as mais recentes, viu, Sandra, né? Porque o que acontece, eu ouvia muito rádio aqui mais pelo interior, mas era mais rádio musical, né? Então o que eu lembro, assim, era de um programa que existia na rádio na época, né? Numa antiga rádio aqui do interior do estado de São Paulo, da cidade de Araraquara, que chamava Cultura FM, e eles tinham, na época, uma programação que chamava 120 por Rock. Eu era menino, né? Tinha uns 15 anos de idade. Eu colocava a fita cassete para gravar, né, a programação para poder depois ficar curtindo ao longo da semana. E quando o locutor falava em cima da música? Exato. Ou a Né? vinheta, né? Ou a vinheta da rádio entrava em Imitava cima da artista. música? Essa é uma das referências mais antigas que eu tenho. E de informação, certamente a Rádio CBN, sempre, né? Bruno, ontem a gente teve uma interrupção na sua participação, porque teve o pronunciamento do presidente Lula na abertura, né, lá da ONU, e aí a gente falava a respeito, né, de um projeto de lei que deve trazer aí a possibilidade de alunos de escolas públicas ou universidades públicas terem que pagar uma mensalidade. Queria que você retomasse esse assunto para a gente poder concluí-lo. Não, legal, vamos retomar assim com o nosso querido ouvinte. Olha, Sandra, eu penso assim, não é a primeira vez que vai ter esse tipo de avanço, no sentido de pensar numa situação do ponto de vista financeiro, que seja uma situação de retirar a responsabilidade de investimento do Estado e jogar isso, obviamente, para as pessoas que são os usuários, né? Isso vem acontecendo de modo sistemático, parte, né, do que a universidade, muitos daqueles que estão no entorno, leem como um verdadeiro ataque à universidade, porque o fato dela ser pública, né, significa de ser gratuita, obviamente, significa que, de alguma forma, ela cumpre com uma função social importante dentro da sociedade. Se não fosse, obviamente, o Estado estimulando, fomentando o ensino superior e esse ensino que desenvolve pesquisa de ponta, a gente sabe que muitas das áreas da nossa vida em sociedade estariam muito desguarnecidas, né? E, infelizmente, né, digo infelizmente, nem sempre a iniciativa privada acaba por investir em pesquisas que são pesquisas extremamente necessárias, né? Quando investem já em pesquisas em fases mais avançadas de desenvolvimento, com possibilidade de produção de algumas patentes específicas, etc. Então, vamos dizer assim, aquela ciência base que está por trás de todas as grandes descobertas, essa é efetivamente quem investe são as universidades públicas, porque sabem da importância do significado, além de toda a importância dela para a sociedade como um todo, em termos de avanço de melhoria de qualidade de vida, uma série de programas de extensão que atendem as pessoas. Então, acho que isso faz da universidade algo extremamente importante, muito embora, né, diga-se de passagem, a própria universidade vem sofrendo também dificuldades de conseguir dialogar com a sociedade, o que, por vezes, Sandra, abre margem justamente para esses questionamentos do fato dela ser pública, qual é o público que realmente ela atende, se são aqueles que mais precisam, se acabam sendo apenas os mais ricos. Então, há uma discussão, e essa discussão, vez ou outra, acaba se encaminhando por um lugar onde, em tese, não deveria, né? Que é justamente que, não, vamos resolver esse problema, o fato de, às vezes, você ter um percentual lá de alunos que são alunos, né, originários de classes mais abastadas, poderia justificar pura e simplesmente, né,
uma cobrança de mensalidade. Inclusive é o que o projeto aí do deputado estadual que protocolou ele na Leste do Novo acabou levando adiante como uma das suas justificativas. Mas não é bem assim. Se a gente verificar, né, as grandes universidades públicas, se pega aqui do estado de São Paulo como um todo, elas vêm caminhando cada vez mais no sentido também de fazer o que está ao seu alcance do ponto de vista da democratização do acesso, né? Então, hoje você olha as configurações, quantos alunos são originários de escola pública, né? Quantos alunos ali que têm uma condição socioeconômica não tão favorável, que têm políticas de permanência dentro da universidade também. Então, eu acho que sim, a universidade tem problemas, isso é conhecido por todos, né? A gente entende que sempre os mecanismos de transparência, de cobrança por resultado, né, de bom uso do dinheiro público, isso é sempre importante, fundamental, mas não dá para pura e simplesmente o Estado lavar as mãos e entender que privatizando ou dando um passo nesse sentido da privatização, você vai resolver o problema ou você vai terceirizar o problema, porque isso, assim, é um verdadeiro ataque à educação na minha leitura, né? Muitos, infelizmente, falam bastante da universidade, mas não a conhecem, não estão lá dentro. E insisto, é preciso melhorar muitos dos mecanismos, é preciso ter, vamos dizer assim, fiscalização mais intensa, transparência, tudo isso é fundamental, é importante, mas você não pode jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E a gente precisa, claro, garantir cada vez mais que a qualidade de ensino lá na base seja melhor para você poder trazer para a universidade as pessoas mais preparadas também. Isso é outro ponto fundamental da educação no Brasil. Ocorre que esses processos, eles não são processos que você vê o resultado do dia para a noite, são investimentos de longo prazo, acompanhamentos de longo prazo. É preciso que a gente enxergue e observe dessa forma. E tem um imbróglio ainda, só para fechar o raciocínio nisso tudo, né, Sandra? Que é o fato de que, como nós estamos no meio de uma reforma tributária, essa reforma tributária vai substituir muitos dos impostos, inclusive no caso daquele que é o que financia hoje, por exemplo, as universidades, que é o ICMS, né, que é uma parte ali do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que na nova reforma vai sumir, vai entrar num imposto único, que muitas pessoas estão em dúvidas, inclusive, não só de como vai se financiar a universidade, mas outras tantas políticas de serviços, redistribuição entre os municípios. Então, há uma dúvida muito grande também sobre como isso ficará. Então, eu acho que trata-se de um projeto que é um projeto muito mais de cunho ideológico do que especificamente técnico, detalhado e que possa trazer algum tipo de benefício ali para o debate envolvendo as universidades, né? Atende, obviamente, a alguns interesses políticos. E a gente amplia, inclusive, esse debate hoje no estúdio CBN, conversando com o reitor da Unicamp. Além disso, também trazendo o que foi decidido ontem pelo Conselho Universitário da Unicamp de ter cotas para pessoas com deficiência, valendo já a partir desse ano para quem participa do processo seletivo com a nota do Enem. Isso que foi aprovado ontem, Bruno. A ampliação da democratização do acesso que está dentro disso que a gente está falando também de alguma forma, para você garantir que a universidade possa se aproximar das pessoas. Eu sempre falo isso, viu, Sandra? Por onde passo, né? Sou fruto também da universidade pública, tive a alegria de estudar em muitas dessas instituições, inclusive também na Unicamp, conheço muito da excelência, a gente sabe, obviamente, também vários dos problemas que não são exclusivos da universidade, né, gente? São dramas que enfrentam o poder público, são dificuldades que o próprio poder público como um todo tem que lidar com o dia a dia, as instituições do Estado, mas eu particularmente penso dessa forma, né? Penso que a universidade contribui muito para a sociedade, basta lembrar recentemente do que foi a pandemia da Covid-19 e o quão central foram todas as pesquisas, as testagens, as colaborações internacionais, os professores envolvidos para que de alguma forma a gente pudesse avançar de modo mais acelerado, né? Ilusão achar que só lá fora se faz isso e aqui dentro não se faz, né? Novamente, há muito mais questões ideológicas em cima disso do que efetivamente uma análise, uma observância dos dados, das informações, daquilo que realmente está sendo feito lá dentro. Problemas existem, mas eles estão aí para serem corrigidos. Não dá para, pura e simplesmente, relativizar o papel da universidade hoje na sociedade brasileira, não. Bruno Silva, te esperamos amanhã aqui no CBN Campinas. Combinadíssimo, gente. Um grande abraço, Sandra. Felipe, que cá entre nós e os nossos ouvintes, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, eu adorei a paleta de cores, não li o e-mail, né, Felipe, mas recentemente a circular, veio, por favor. Porque a circular, né, porque os tons de azul e verde, olha, definitivamente ficaram maravilhosos. Um abraço para todos. Valeu, Bruno. Também, Tchau, tchau.